Bem-vindo à nossa primeira aula da série Tentação. Eu quero levar você a pensar de imediato já num texto de Ellen White, no livro Desejado de Todas as Nações, página 642, no quarto parágrafo. Ela diz a seguinte frase: toda verdadeira obediência ela vem do coração. Grave isso. Toda verdadeira obediência ela vem do coração. Esse texto nos leva a pensar que a obediência que é aceita pelo Senhor, a obediência da qual lhe é agradável aos olhos, é aquela obediência que procede do nosso coração. Se não há obediência de coração, obediência voluntária, obediência de alma realmente, não é aceita pelo Senhor. A obediência verdadeira, ela advém do coração. Pensando nisso, eu quero que você pense de maneira interessante. Imagine que eu tenho uma carteira, aqui está a minha carteira, e tem alguns valores aqui interessantes. E eu esqueço essa carteira em algum local. E alguém encontra minha carteira, encontra meus documentos, sabe de quem sou, conhece a minha pessoa e pode imediatamente devolver essa carteira se assim o desejar. Todavia, essa pessoa opta em não devolver. Aliás, ela olha para a carteira, encontra os valores e diz: poxa, esses valores aqui poderão me ajudar muito. Olha, agora achei, se achei é meu. Usa até aquele velho ditado que diz: quem perdeu é relaxado, né? Achado não é roubado, quem perdeu é relaxado. E pega a minha carteira e leva embora, pega o dinheiro, usa a seu benefício e joga a carteira fora. Ela fez isso sem titubear, sem pensar duas vezes. Isso foi de imediato que ela consumiu e resolveu fazer: pegar a minha carteira. Você não tem dúvidas que essa pessoa é uma ladra. Você não tem dúvidas que essa pessoa é um ladrão. Isso, de maneira muito clara, é nítida aos seus olhos. Afinal de contas, ela roubou, ela furtou a minha carteira. Poderia ter me entregue, mas não fez. Aos olhos de Deus, essa pessoa é um ladrão e ele está condenado pela transgressão: não furtarás. E ela roubou a minha carteira. Ponto. Vamos ao outro exemplo. Agora imagine uma segunda opção em relação ao meu exemplo. Eu estou com a minha carteira mais uma vez e eu esqueço-a em algum lugar. E agora passa uma pessoa, encontra a minha carteira, me conhece, sabe que a carteira se trata ser da minha pessoa, tem alguns valores significativos nessa carteira, e essa pessoa então pega a carteira e quando ela vê que se trata da minha pessoa, imediatamente, ela, sem titubear, ela pensa: poxa, o Josias deve estar precisando dessa carteira, deixa eu entregar imediatamente, avisá-lo que eu encontrei. E ele então liga para mim e fala: Josias, estou com a sua carteira, pode vir aqui buscar. E eu vou buscar a carteira, ele me entrega: olha, sorte sua que eu achei, viu? Está aqui sua carteira, não mexi em nada, está tudo certinho. Imediatamente ela me entrega e ficamos tudo certo. Na sua visão, essa pessoa foi honesta, estritamente honesta, correta. Ela fez o que deve ser feito. Achou a minha carteira, sabia de quem se tratava, e imediatamente o devolveu, sem sombra de dúvidas. Para você, essa pessoa não pecou. Para você, essa pessoa foi estritamente honesta e correta. E essa obediência voluntária veio de coração, porque ela imediatamente só lhe passou à mente uma única coisa: devolver a minha carteira. Agora vamos a uma terceira e última opção. Imagine você que pela terceira e última vez eu perdi novamente a minha carteira e uma outra pessoa a encontra. Ela pega a carteira, sabe de que se trata ser minha carteira, pois tem meus documentos e ela me conhece, tem alguns valores significativos dentro dessa carteira, e ela então pensa em me devolver a carteira. Mas depois de pensar em me devolver e ver qual o valor que se possui ali dentro, ela fica pensando: poxa, mas esses valores aqui poderiam ficar comigo, hein? Eu poderia não falar nada para o Josias que encontrei a carteira e ficar com essa carteira. Isso lhe passa à mente, ela deseja ficar com os valores que estão ali. Mas de repente, algo lhe diz na sua mente, o seu coração: não, você não deve fazer isso. E novamente ele pondera: mas eu não posso fazer isso, eu preciso devolver essa carteira. Essa carteira não me pertence. Se eu fizer isso, eu vou estar roubando. Não devo ficar com essa carteira. É melhor devolver. E no impulso, então, busca me devolver a carteira, mas no caminho em direção a fazer o que deve ser feito, que é devolver a minha carteira, novamente ela é tomada de outro pensamento. Poxa, mas eu podia devolver a carteira e falar que eu não achei o dinheiro e ficar com esse dinheiro. Esse dinheiro vai me fazer diferença. Eu poderia ficar com esse dinheiro. Eu acho que eu vou ficar com esse dinheiro, viu?
Devolvo sua carteira e falo que encontrei sem dinheiro. E mais uma vez, então, ela busca uma lógica para resolver fazer o que precisa ser feito, mas no seu coração o desejo de ficar com o dinheiro é forte. Mas, novamente, ela pondera em devolver minha carteira. E com muito esforço, ela me devolve a carteira sem tirar nem um centavo, mas com um intenso desejo, um enorme, grande desejo de pegar aquele dinheiro. Mas ela não faz isso porque a culpa é grande e o desejo de ficar é grande, só que a culpa irá consumi-lo ou consumi-la se ela assim não fizer. E usando uma força extraordinária, ela devolve a minha carteira, querendo ficar com os valores aqui dentro. Mas, passando por cima do seu desejo, passando por cima da sua vontade, ele faz o que é certo e devolve minha carteira. Ponto final. Essas 3 histórias têm um fundo muito interessante para fazer você pensar. Desses 3 exemplos, a pessoa primeira que encontrou minha carteira e roubou de imediato sem pensar 2 vezes. A segunda, que encontrou minha carteira e devolveu de imediato sem pensar 2 vezes. A terceira, que pegou a minha carteira e ficou numa luta interna entre devolver e não devolver, pegar o dinheiro ou não pegar o dinheiro. Essa pessoa que ficou nesta luta, a pergunta que lhe faço é, desses 3 exemplos que te dei, quem cometeu o pecado? Quem cometeu o pecado? Você já parou para pensar? É claro que de imediato lhe vem à mente, ora, quem cometeu o pecado é a pessoa que pegou a sua carteira, Josias. Quem roubou a sua carteira cometeu o pecado, até porque transgrediu esse mandamento, não furtarás. Essa pessoa cometeu o pecado. Essa pessoa, sem sombra de dúvidas, é pecadora. E uma outra coisa certa que eu tenho é que a pessoa que devolveu a carteira não cometeu pecado, é óbvio. A pessoa devolveu a carteira, não cometeu pecado. Mas a pessoa que ficou entre devolver e não devolver, devolver e não devolver, ficou numa luta interna entre fazer o que é certo e não fazer o que é certo, essa pessoa nós denominamos que ela foi tentada, profundamente tentada. E o resultado final, pós essa tentação, nós vamos dizer se houve vitória ou derrota. Então, nós imaginamos, você e eu imaginamos, que desejo de fazer o que é errado é tentação. Quando eu estou oscilando entre um pensamento e outro, entre o que é certo e errado, entre o desejo de fazer o que é errado, mas ter a convicção do que é certo, esse desejo entre o certo e errado nós chamamos de tentação. Tentação, segundo a humanidade, segundo os cristãos do mundo de hoje, é o desejo de cometer pecado. Mas se você vence esse desejo, se você não faz usando uma força sobrenatural e você não realiza aquilo que você tem desejo de fazer porque tem convicção de que é errado, se você não faz, passando por cima de si mesmo, do seu próprio desejo, você então venceu a tentação e glória a Deus, aleluia, por isso, porque venceu a tentação. Aqui está o nosso maior engano. Tentação não é desejo de pecar. Nunca foi e nunca será. Desejo de pecar é pecado. E eu vou te mostrar nas Sagradas Escrituras de que desejar fazer o mal é tão pecaminoso quanto o ato em si mesmo. Não muda nada aos olhos de Deus o desejo de cometer pecado e a pessoa que cometeu o pecado. As consequências humanas, sim, serão diferentes. Uma pessoa que comete pecado, comete o ato, está sujeito às sanções das leis legais do país onde mora. O furto, o assassinato e tantos outros transgressões têm as suas sanções no nosso mundo. Mas aos olhos de Deus, o transgressor intimamente de coração, ou o transgressor que comete com as suas mãos, ou olhos, ou ouvidos, é tão pecador quanto apenas aquele que imaginou e que desejou e que quis fazer, mas não fez por uma força extrema. O fato de ele não ter feito não isenta ele de pecado aos olhos de Deus e te mostro na Bíblia no próximo capítulo. Ficaremos juntos.